Alimente a sua fé. Gostaria de partilhar convosco esta mensagem. Tenho a certeza que vai abençoar o seu coração, porque ao meditar nesta palavra, eu também fui muito abençoado. A nossa fé é como uma chama. A chama, se não for alimentada, apaga-se. Uma lamparina, por exemplo. Você põe uma lamparina acesa. Quando lhe falta o combustível, apaga-se completamente. Assim é a nossa fé. A nossa fé precisa ser alimentada. E quando nós estamos com poucos nutrientes na nossa fé, quando nós estamos em baixo na nossa fé, perdemos a vontade de orar, perdemos a vontade de ir à igreja, perdemos a vontade de ler a Escritura, perdemos a vontade de falar de Jesus aos outros. Enfim, nós temos que alimentar a nossa fé. A nossa fé precisa de ser alimentada todos os dias. Assim como o seu corpo precisa de alimentos todos os dias e você lhe dá comida todos os dias, a sua fé também precisa ser alimentada com boa palavra. Não é com palavra repetida. Não é sempre com os mesmos versículos, nem sempre com as mesmas mensagens. Você deve variar, deve ouvir uma palavra. Bom estudo bíblico que alimente o seu coração, que alimente a sua alma e que fortaleça a sua fé. Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer é: como é que você alimenta a sua fé? Ouvindo boas mensagens bíblicas e lendo as Escrituras. Não é ler sempre os mesmos versículos, mas é ler as Escrituras. Aprenda a conhecer Deus através das Escrituras, porque assim a sua fé vai ser alimentada. Sem contar que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas alimente-se com um alimento sólido. Não queira apenas aquelas mensagens que são muito agradáveis aos ouvidos. Aprenda a ouvir mensagens que toquem no seu coração. Mensagens que façam você pensar. Mensagens que às vezes custam a digerir, mas são alimento para o nosso corpo. São alimento verdadeiro para o nosso corpo. Em Hebreus, no capítulo 5, eu vou ler para vós e para mim, aos Hebreus. Veja o que o escritor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, diz aqui no versículo 12. Pois com efeito, quando devias ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. E o versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja como é importante nós estudarmos as Escrituras, ouvirmos bons estudos bíblicos, não apenas aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que apenas é agradável, mas aquilo que nos custa ouvir, porque sabemos que nos traz saúde. A gente, por exemplo, as nossas crianças, há coisas que elas não gostam de comer. Normalmente as crianças não gostam de comer sopa, mas você diz assim: come sopa porque faz-te bem. E porquê? Porque você já é mais velho e sabe que a sopa faz bem ao nosso corpo. Assim nós nas Escrituras também, muitas vezes nós não queremos ouvir coisas que nos desagradam, mas a Escritura, para nos alimentar como deve ser, nós devemos comer aquilo que nós gostamos e aquilo que nós gostamos menos, porque assim é que nós somos alimentados com a Sagrada Escritura. Não se deixe alimentar por utopias, aquelas promessas que lhe fazem que você vai ser o maior aqui na Terra. Não, tenha alvos alcançáveis, alvos que você consegue, que você pode alcançar, e aí sim, lute por eles e medite nas Escrituras e exerça a sua fé a cada dia para você alcançar objetivos, alvos que são alcançáveis. Depois, mantendo uma atitude otimista, mantendo uma atitude otimista. Lembre-se que a nossa atitude diz o que nós somos. Temos muita fé, se temos pouca fé. A nossa atitude é que fala por nós. Quando você tem que atravessar uma fase na vida que é menos boa, é a sua atitude que vai dizer como é que você está de fé, como é que você está, se você está forte no Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque sabemos que temos de lutar contra o diabo e temos que o vencer, e só o vencemos pela fé, só o vencemos com fé em nome do Senhor Jesus Cristo, mediante a sua palavra. Veja que Jó, eu gosto muito da história deste homem, porque o Jó tinha passado por um sofrimento enorme. Imagina uma pessoa que perde a família, imagina uma pessoa que perde a casa, que perde os bens, imagina uma pessoa que perde a saúde. Veja que até os cães iam lamber as feridas do Jó. E ainda por cima tinha dois amigos que de amigos tinham pouco, porque além de ele estar em pleno sofrimento, ainda estavam a pôr culpa em cima dele. Nunca lhe aconteceu isso? Parece que quando uma pessoa
está a sofrer, ainda parece que ainda querem pisar mais. Isso aconteceu com Jó. Mas ele tem uma frase esplêndida que diz: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele se vai levantar e reinar sobre toda a terra. Veja que ele não se esqueceu que ele servia a Deus e que o seu Redentor vive para todo o sempre. Você e eu devemos ter essa atitude nos nossos corações, porque Deus espera isso de nós. No Salmo 19, verso 14, diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. As suas palavras obrigam o seu coração, obriga a sua alma a bendizer ao Senhor. Disciplina a sua mente. Obriga a falar só aquilo que é bom, aquilo que edifica você. Obriga a sua mente. Disciplina a sua mente, disciplina a sua língua. Fala as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Venha comigo meditar nestes pensamentos, ou seja, mantenha uma atitude otimista. Faça como Jó. Jó estava a sofrer. Jó estava em grande sofrimento. No entanto, ainda tinha esta palavra: eu sei que o meu Redentor vive. Quando você estiver a passar por sofrimento, tenha esta palavra também: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está comigo e não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Não tenha medo. Siga em frente, vá com Deus, porque Deus está consigo. Terceiro, pense nas coisas que são de cima. Colossenses, no capítulo 3 e o verso 1. Veja, o apóstolo Paulo nos ensina que nós já somos ressuscitados com Cristo. Então devemos pensar nas coisas que são de cima. As coisas que são de cima são aquelas que vêm de Deus. O profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Mas isso na velha aliança, porque na nova aliança, no novo pacto, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós podemos pensar as coisas que são de Deus e não as coisas que são da terra. Quer ver o que ele diz aqui no capítulo 3, verso 1 e 2? Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E depois ele diz no versículo 2: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Porque você que vê as coisas da terra, você vê as circunstâncias da natureza, as circunstâncias da vida. Mas você, olhando para cima, vê as promessas de Deus, vê os mandamentos de Deus, vê os pensamentos de Deus a seu respeito, que eles são incutidos em si através do nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, pense nas coisas que são de cima e a sua fé vai ser edificada, a sua fé vai ser fortalecida e você precisa ter a sua fé fortalecida pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Por último, olhando para Jesus. A nossa fé é fortalecida quando nós olhamos para Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Nós devemos viver a nossa vida, olhar para Jesus. E olhar para Jesus é olhar para a sua palavra. Porque Jesus disse que aquele que medita na sua palavra e a pratica é semelhante àquela pessoa que constrói a sua casa na rocha e assim quando vierem os ventos e as tempestades a sua casa não vai cair nunca. Porquê quê? Porque ele está edificado sobre a rocha que é a palavra de Deus. Ele próprio disse que a rocha era a prática da sua palavra. E a nossa fé vem dele. A nossa fé é edificada no nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós devemos viver a olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo para que a nossa fé seja edificada e seja fortalecida. Quer ver comigo em Hebreus, no capítulo 12. Veja o que ele diz aqui. Veja que o escritor da carta aos Hebreus diz aqui, neste maravilhoso versículo, aliás, nestes dois maravilhosos versículos que nós vamos ler. Quer ver? Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que a gente faz isso? Olhando firmemente para o autor da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para o nosso Senhor Jesus Cristo. É olhar para Jesus que você mantém a sua fé. Pedro olhou para Jesus e ao olhar para Jesus manteve-se à tona da água. Quando tirou os olhos de Jesus e olhou para o problema, começou a afundar. Olhe para Jesus continuamente e a sua fé vai ser fortalecida. Permita que eu repita estes pontos fundamentais para que a nossa fé seja edificada. Em primeiro lugar, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo boas mensagens bíblicas. Não só um tema, mas vários temas. Varie na sua alimentação espiritual.
Não coma sempre a mesma coisa. Segundo, mantendo uma atitude positiva. Faça como Jó. Jó manteve sempre a sua atitude de reverência a Deus o Pai, o Criador dos céus e da terra. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó. Tenha essa atitude no seu coração. Disciplina a sua mente. Disciplina a sua alma. Faça ela bem dizer o Senhor, mesmo em tempo de tempestade, porque quando as coisas são fáceis, quando as coisas vão bem, é fácil louvar a Deus. Mas quando você, mesmo no tempo da tempestade, você louva a Deus, isso é uma prova de fé na sua vida. Então, louva a Deus. Louva a Deus no meio da tempestade. Pense nas coisas que são de cima. É o ponto 3. Pense nas coisas e não nas coisas que são da terra. Porque as que são da terra variam, mas as que são de cima são eternas. Pense nas coisas que são de cima, pois você e eu temos a mente de Cristo. E depois, por último, olhando para Jesus. Porquê? Porque Jesus é o consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. A nossa fé, ela é impregnada em nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu espero que você, a cada dia, alimente a sua fé. A cada dia fortaleça do Senhor, porque Deus quer que você vença e você vai vencer em nome de Jesus. Amém.